Olá, vestibulandos do ITA. Sou o professor Luiz Cícero, com o canal Tudo sobre Química, com mais uma questão para vocês. Então, na aula de hoje, vamos tratar de um tema que é muito peso na prova do ITA, que é a parte de química inorgânica, envolvendo química descritiva. Então, vamos à apresentação da questão. Uma solução de um sal-ar contendo cloreto, quando tratada com quantidade calculada de NaOH, deu um precipitado B de coloração verde, que dissolveu em excesso de hidróxido de sódio, produzindo uma solução C. Quando o precipitado B foi aquecido, ele perdeu água por aquecimento e aí deu um pó verde D. O pó verde é usado como material refratário, que é uma camada que se coloca em um forno para suportar elevadas temperaturas. Quando D é fundido em meio alcalino de sódio na presença de ar, forma-se uma solução E, de coloração amarela. Identifique os compostos de A até E e explane todas as reações envolvidas. Olha, é uma questão bastante complexa, porque você não tem muitas informações a respeito da substância, do sal inicial, do precipitado B. Ele vai te dando algumas informações analíticas, como as cores. Na prova do ITA, quem se prepara para a ITA sabe que saber as cores de alguns compostos é de extrema importância, certo? Ajuda você a decidir qual foi o elemento utilizado, qual foi o sal formado, o precipitado, qual foi a solução produzida, de quem que era a solução. Então, são testes bem importantes, esse teste analítico de cor. Bom, vamos imaginar que é o seguinte, o cloreto não vai ajudar muito na questão. Bom, mas esse sal, esse metal com cloreto formando sal, quando em contato com hidróxido de sódio, tem um precipitado B. Este precipitado B, ele contém o metal que está lá no sal A, porque o cloro, os íons cloretos irão reagir com o sódio da base. Então, esse precipitado B tem o metal lá do sal A. Esse precipitado B dissolve em hidróxido de sódio. O B, quando aquecido, precipitado, dá um pó verde. E aí, este pó verde aqui, utilizado como material refratário, é um grande indicativo de que a substância seja um sal de cromo no NOx mais 3. Pela cor da solução lá de início, do precipitado de coloração verde, nem tanto, porque o níquel 2+ também é verde, mas esse material refratário tem uma grande importância quando é utilizado com cromo, certo? Bom, o pó verde é utilizado como material refratário. Quando D foi fundido em meio alcalino de hidróxido de sódio, na presença de ar, esse ar aqui é só para introduzir oxigênio e deixar o meio oxidante. Forma-se uma solução E de coloração amarela. E isso aqui nos dá a informação agora mais precisa de que realmente se trata do cromo. Você sai do cromo 3+, lá no pó verde, e aí, em meio básico, na presença de ar, que tem oxigênio que é um oxidante, esse oxigênio oxida o cromo e aí leva o cromo para um NOx maior, provavelmente um NOx 6, formando os íons cromatos, e aí o cromato dá precipitados e soluções também amarelas. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, vamos lá. Vou montar um esquemazinho aqui, e aí depois a gente conclui a questão. Então, o cloreto lá, vamos assumir ainda que eu não sei quem é o metal, apesar das evidências levarem a cromo 3+. Então, vai ficar XClW aquoso mais hidróxido de sódio. Esse X aqui ele vai combinar com as hidroxilas, formando esta base aqui, ou um composto de caráter anfótero, pode ser também, mais NaCl, que é o precipitado. E se for o hidróxido de cromo 3, ele realmente é insolúvel. Bom,
em excesso de hidróxido de sódio dissolveu. Bom, isso aqui nos confirma, né, que este material aqui, que esta substância, né, tem um comportamento anfótero, né, é uma base, mas que está reagindo aqui com o hidróxido de sódio. E aí nós podemos então escrever ela assim. WH, esse H multiplica, o W multiplica o H e o oxigênio, né, WHXOW. E aí, sendo assim, você pode montar esse C aqui, né? Pegar este ânion aqui e montar a estrutura aqui de C. Bom, a outra informação da questão é que o precipitado B, quando aquecido, perde água, né? E dá um pó verde D, que é o óxido dessa substância. A outra informação é que quando D foi dissolvido em meio básico e na presença do oxidante aqui, do oxigênio, deu uma solução amarela E, onde eu mencionei lá que provavelmente aqui tem íons cromatos. Então nós vamos trabalhar em cima disso e ver se todas as reações vão se encaixar bonitinho. Então vamos lá. Bom, imaginando lá um sal de cromo, né? Todas as evidências nos levam ao cromo. 3, então teríamos cloreto de cromo com hidróxido de sódio, e é o cromo 3 mais com as hidroxilas, hidróxido de cromo 3, que é insolúvel, que é o precipitado B, que a questão menciona. Como ele vai dissolver em excesso de hidróxido de sódio, então nós vamos ter aqui, ó, vamos ter uma base reagindo com hidróxido de sódio, outra base, né? Então esse cromo aqui está com um comportamento anfótero neste inox, e aí eu vou escrever ela no formato de um ácido aqui, H3CrO3. E aí, quem que é o ânion dessa estrutura aqui? É o CrO3 3-, que é o cromito, que com o sódio vai produzir o Na3CrO3, que é o cromito de sódio, que é solúvel, mas água. Então, o C ficou um pouquinho afastado aqui, mas essa solução, esse C é abaixo dessa solução aqui de cromito de sódio. O que a questão propôs depois, né? Pegar o pó B, ou seja, o CrOH3 ou H3CrO3, pode escrever das duas maneiras, porque neste inox o cromo tem um comportamento anfótero, e aí nós vamos tirar a água, né? A água vai aquecer aqui e vai dar o pó que é usado lá nos fornos, né? Como um material refratário. E aí dá o óxido de cromo, observe que continua, tira só a água, né? Continua no mesmo NOx, NOx 3, Cr2O3, que é o pó verde. E aí, para terminar a questão, o pó verde, né? O óxido de cromo 3, reagiu com hidróxido de sódio na presença de ar. Este ar introduziu oxigênio no meio e deixou o meio oxidante. O que esse oxigênio aqui, meio básico, faz com o cromo? Oxida o cromo, e o cromo vai ser facilmente levado agora até o NOx 6, formando o CrO4 2-, que é o cromato. E aí o CrO4 2- com Na+, aqui do hidróxido de sódio, dá o Na2CrO4, que é o cromato de sódio, que é amarelo. E aí é uma solução aquosa também, né? Os cromatos da família ácido solúveis. E aí os hidrogênios do meio com oxigênio formam água. Então tá aí. É uma questão baseada em cores de precipitados, em cores de soluções, mas que é um tema muito importante na prova do ITA. Então espero que tenham curtido a questão, se inscrevam no nosso canal e até a próxima com mais um vídeo para a prova do ITA. Abraço!